Graça e paz, eu sou o pastor Ricardo Ribeiro e este é o treinamento online de batalha espiritual no casamento. Não sei se quem está me assistindo nesse momento é a esposa, é o marido ou é o casal, tomara que seja o casal. Eu até quero motivar a você que está assistindo a procurar o seu companheiro ou a sua companheira e assistir esse vídeo juntos, porque o entendimento é tão profundo que eu acredito que é importante que os dois tenham esse entendimento. Oro para que Deus lhe proporcione essa oportunidade. O tema desse primeiro treinamento, dessa primeira palavra, é o poder profético do casamento. E eu quero ler alguns textos na Bíblia, no livro de Gênesis, e trazer para você uma revelação sobre o que é o casamento, o que tem de espiritual por trás dessa palavra e dessa instituição sagrada. Gênesis, capítulo 1, versículo 27, está escrito o seguinte: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vou ler novamente. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Talvez você já tenha percebido, ou você vai perceber agora, que lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, está escrito o seguinte: não é bom que o homem fique só, farei para ele uma adjutora idônea. Quando em Gênesis Deus diz, não é bom que o homem fique só e vou criar para ele uma companheira, vou criar para ele uma mulher, esse texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, parece contradizer o que está escrito no capítulo anterior, porque no capítulo anterior, nós acabamos de ler, Gênesis 1, 27, está escrito que Deus já havia criado a mulher. De alguma maneira, é o que nos faz entender, porque aqui está escrito no capítulo 1 que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Vamos aprofundar isso daqui um pouquinho? A palavra original para homem, no livro de Gênesis, é Adam, ou na cultura popular evangélica, Adão. A palavra Adão, não existe momento nenhum que Deus diz o seguinte: vou chamar o homem de Adão. Adão não é um nome, Adão é um adjetivo. A primeira vez que a palavra Adão aparece nas nossas Bíblias, traduzidas para o português, é lá em Gênesis, quando Deus começa a se comunicar com o homem e chama ele de Adão. Mas, na verdade, no original, nas escrituras originais, na maneira que ela foi escrita, a palavra Adão aparece pela primeira vez nesse versículo que nós acabamos de ler, em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, quando está escrito, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, na verdade está escrito, criou Deus Adão, ou Adão, à sua imagem e semelhança. Nada aqui está dizendo que Deus havia criado o macho ou a fêmea. Pelo contrário, no final do versículo, quando está dizendo Deus criou Adão, a sua imagem e semelhança, o final do versículo diz, macho e fêmea os criou. Homem e mulher os criou. Eu quero te levar a pensar em algo que pode ser difícil de você compreender se você não tiver um pouquinho de iluminação da palavra e do Espírito Santo e, é claro, um pouquinho de boa vontade. Pensa comigo que Deus poderia ter criado, antes de qualquer um de nós, um ser tão perfeito, um ser tão pleno, que esse ser, por si só, habitaria em seu corpo natural a plenitude de um homem e de uma mulher. Esse texto diz isso de uma maneira muito clara. Deus criou o homem à imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. E uma prova de que isso pode fazer sentido é que lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, Deus cria a mulher, Deus extrai a mulher de Adão. Qual é o meu entendimento desse texto? O meu entendimento é que a primeira criação de Deus foi um ser diferente de qualquer pessoa que você conhece. A primeira criação de Deus foi um ser tão maravilhoso, tão glorioso, que ele era diferente de qualquer ser humano consequente do pecado, da corrupção, da pecaminosidade que nós vivemos nos dias de hoje. Esse ser
chamado Adão. Ele tinha dentro de si a essência masculina e feminina. Ele tinha misturado dentro de si a plenitude do potencial de um homem e a plenitude do potencial de uma mulher. E aí você me pergunta, pastor Ricardo, você está dizendo que Adão era um ser híbrido? Adão seria um ser hermafrodita, é isso? Um homem misturado com mulher? De jeito nenhum. Esses termos, híbrido, hermafrodita, são termos criados por nós depois da corrupção do homem. Depois da nossa mente ser suja, contaminada. O que eu estou dizendo é que o ser original, o primeiro, o modelo criado por Deus, ele tinha dentro de si o homem e a mulher. E eu posso provar isso na Escritura, porque quando nós lemos o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 19 em diante, você vai ver o seguinte: havendo, pois, Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, esse foi o seu nome. Adão pôs o nome a todo o gado, às aves do céu, a todo animal do campo, mas para Adão, ou para Adão, não se achava uma companheira que estivesse diante dele, diante dos seus olhos. Adão não havia percebido que ele tinha um diferencial. Adão não havia percebido que dentro dele havia plenitude. Adão não havia percebido que, ao contrário de toda a criação das aves, dos gados, dos animais do campo, ele já nasceu casado, ele já nasceu pleno, ele já nasceu macho e fêmea. Então, quando Adão passou, sabe-se lá quanto tempo, pode ter sido um mês, um ano, ou até muito mais do que isso, catalogando todos os animais, observando cada um dos animais, dando nome para o macho, dando nome para a fêmea, dando nome para o macho, dando nome para a fêmea. Tempo após tempo, chega um momento em que Adão começa a questionar dentro do seu coração: e para mim, quem seria a minha fêmea? E ele começou a procurar de um lado para o outro. Eu não quero nem aprofundar a que nível poderia ter chegado essa busca de Adão em encontrar a metade dele em uma terra, em um planeta em que não havia pecado, em um planeta que não havia impureza, mas que havia uma curiosidade, havia uma necessidade. Adão estava procurando por algo. E aí Deus olha para Adão e lá dos céus Deus compartilha com a eternidade. Não é bom que o homem fique só. Farei para ele uma adjutora, uma companheira, uma ajudante. E aí você que está me assistindo poderia me dizer: então, pastor Ricardo, não tem como dizer que havia dentro de Adão uma essência feminina? Porque se Deus está dizendo que fará para ele uma companheira, por que haveria dentro dele algo? Mas olha o que Deus faz. Nós sabemos e nós conhecemos as Escrituras. Deus havia criado Adão do pó da terra. O próprio Deus havia vindo à terra e moldado Adão com suas mãos. Soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. Deus havia criado Adão do pó da terra. Mas Eva, Deus colocou em Adão um sono profundo. Enquanto Adão dormia, Deus extraiu de dentro de Adão Eva. O texto diz que Deus tirou da costela de Adão. Capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher. A costela que o Senhor tirou do homem, transformou numa mulher. E lhe a trouxe. E disse o homem: esta é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então imagina essa cena comigo, tá bom, gente? Vamos recapitular a situação. Adão foi criado pleno dentro de si. Dentro dele havia o homem, dentro dele havia a mulher. Isso não significa nada de errado em se tratando de uma criação original de Deus, planejada por Deus. Até o momento em que Adão passa a dar o nome para os casais de animais
e ele vai dando o nome para macho e fêmea a uma eternidade numérica de animais, e ele começa a perguntar dentro de si, cadê a minha metade? Porque não viu nada, porque ele não percebeu o que já estava escondido dentro dele. Então Deus, por um motivo que eu já vou te explicar, ele faz Adão cair num sono profundo e extrai a costela de Adão, e essa costela se transforma, está escrito essa palavra, transforma em Eva. Então Adão, quando olha para aquela mulher, ele diz assim, essa finalmente é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada varoa. Quem deu o nome para ela, para Eva, que significa varoa, quem deu o nome foi Adão, não foi Deus. Eva foi tirada de Adão. Ela estava dentro de Adão. Eva não foi criada naquele momento. Eva foi criada por Deus do pó da terra no mesmo momento em que Deus criou Adão, o ser original. Eva não recebeu o sopro do Espírito. Eva não recebeu o fôlego da vida, porque esse sopro já havia sido colocado dentro dela, quando ela estava dentro de Adão. Eu poderia até dizer de uma maneira metafórica, de uma maneira brincalhona e simbólica, que Adão foi o primeiro ser grávido, porque Eva foi extraída de Adão. Agora, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. O escritor de Gênesis, que foi Moisés, que recebeu por revelação o cântico da criação. Moisés, quando escreveu Gênesis, ele ainda não sabia o que era uma costela. Esse texto, essa terminologia, ela foi trazida muitos séculos depois pela medicina. Isso não tem muito tempo. Isso não tem mais de 1000 anos, talvez bem menos do que isso. Quando o primeiro médico ele rompeu o dogma do medo da feitiçaria, o que era chamado a necrofilia, o estudo dos mortos, esse médico teve a ousadia de estudar por dentro do corpo de uma pessoa e saber o que havia dentro do corpo de uma pessoa. Ele descobriu que era uma costela. Esses ossos não tinham nome. No texto original, a palavra tsalar do hebraico não significa costela, ela significa lado, lateral. O texto original está dizendo que Deus extraiu da lateral de Adão. E essa lateral foi transformada em uma mulher. E Adão, ele disse, finalmente, Eva está aqui. Será chamada Eva, será chamada varoa, porque ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Interessante isso. Pare para pensar nisso um pouquinho. Pare para pensar que Deus, por algum motivo, que só Ele sabe, entendeu que seria necessário extrair aquela metade que já estava dentro de Adão para que ele pudesse ver, para que ele pudesse interagir, para que ele pudesse conviver com aquela metade. E a partir daquele momento, Adão ele se sentia feliz e, ao mesmo tempo, entrou numa situação que nós sabemos do pecado, da pecaminosidade, porque enquanto Adão estava fundido com Eva, enquanto Adão estava colado, soldado em Eva, não houve possibilidade alguma de que Eva tivesse uma conversa com a serpente e trouxesse a maldição para o casamento. Agora, desde esse momento da separação, enquanto Adão estava se encontrando com Deus, Eva estava se encontrando com a serpente e o diabo entrou no meio deles. E houve toda essa situação que traz maldição para a humanidade até os dias de hoje. Acredito que, mesmo que você nunca tenha pensado em casamento por essa ótica, acredito que isso faça muito sentido para você. Portanto, a palavra Adam não significa homem. A palavra Adam significa casal. Significa casamento. Porque o primeiro ser criado, antes de qualquer coisa, era uma simbologia de um casamento perfeito, de uma unidade tão perfeita, de uma junção de carne, uma junção de espírito, alma e corpo tão grande, que eles eram uma pessoa só. E quando Deus permitiu que essa separação acontecesse, Eva em um corpo, Adão em um corpo, o próprio Deus, ele disse o seguinte: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se fundirá a uma mulher, e eles se tornarão novamente uma só carne. Ou seja, a ideia contemporânea de casamento à luz da Bíblia é: voltem ao ser original. Voltem à ideia de que vocês podem ser tão unidos,
que o diabo não pode entrar no meio de vocês. Voltem à ideia de que a unidade de vocês será tão grande, que se alguém beliscar a esposa, o marido vai sentir a dor. Se alguém maltratar o marido, a esposa vai sentir a dor, como no Adão original, antes da separação. Por isso, o tema desse vídeo é o poder profético do casamento. É um assunto muito profundo. Um homem sem mulher, ele se torna um pecaminoso. Um homem sem mulher, ele se torna obcecado por prostituição, obcecado por masturbação, obcecado por pornografia. Um homem sem mulher, ele tem um fascínio pela sexualidade. Por quê? Porque é um corpo em busca de uma costela. Dentro dele algo está dizendo, onde está a minha costela? Onde está a minha costela? É por isso que existe tanto pecado na vida dos solteiros. Uma mulher sem um homem, ela é perdida. Ela fica desnorteada, sem saber o que fazer. Ela depende de uma direção de um homem. Ela depende da proteção do homem. Porque a mulher precisa ter alguém para ela se entregar e dizer, você é meu dono, você é meu corpo. Você é a parte fundamental de onde eu fui tirado. Essa revelação que eu estou trazendo para você é tão profunda, que eu poderia ficar 4 horas falando só sobre isso. Mas eu preciso terminar o vídeo, senão o vídeo fica muito pesado, muito cansativo, mas eu quero que você medite muito nisso. Assista o vídeo quantas vezes forem necessárias. Da mesma maneira que um homem não pode viver sem uma mulher, e uma mulher não pode viver sem um homem, Jesus não vive sem a igreja. E a igreja não vive sem Jesus. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. Justamente porque Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. E um dia o arrebatamento será a grande fusão de Eva novamente com Adão e passaremos a eternidade na unidade do céu, Cristo e a igreja. O casamento tornarão uma só carne. Eu pessoalmente acredito em algo, eu já estou chegando no final do vídeo, mas eu quero compartilhar isso com você. Eu pessoalmente acredito que só existe uma mulher para determinado homem. Eu acredito na ideia de que você, homem, que está assistindo esse vídeo, Deus criou apenas uma mulher para você. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e eu falei para ela, minha querida, eu nunca tive outra mulher na minha vida e se você morrer, eu não terei. Eu sou homem de uma só mulher. Eu entendo isso porque para cada Adão, Deus criou uma Eva. E talvez nessa cultura pagã e pecaminosa que nós vivemos nos dias de hoje, talvez você que está assistindo o vídeo possa ter tido relação com dezenas de mulheres, ou você, mulher, teve relação com dezenas de homens antes de encontrar o seu Adão, a sua Eva. E é claro que o poder do sangue de Jesus, a graça de Deus, nos purificam, nos perdoam, nos dão uma oportunidade de um novo tempo. No entanto, a partir de agora, você precisa pensar no seguinte, essa pessoa a qual eu escolhi para viver precisa ser aquela que Deus criou para mim. Pensa em algo interessante. Nos dias de hoje, quem escolhe o marido é a menina. A menina chega em casa e fala para o pai e para a mãe assim, olha, aquele rapaz é o rapaz que eu amo, é ele que eu amo, eu vou me casar com ele. O rapaz, ele diz para o pai e para a mãe, olha, aquela moça é a moça que eu amo, eu vou me casar com ela. Nos dias de hoje, nos tempos modernos, é assim que funciona. Na cultura judaica, era diferente. Na cultura judaica, era o pai da noiva e o pai do noivo que escolhiam a companheira ou o companheiro para os seus filhos. E eles se entendiam entre si, e apresentavam aos filhos, olha, você vai casar com aquela moça porque eu, como seu pai, entendo que é a vontade de Deus. Você vai casar com aquele rapaz porque eu, como seu pai, tenho comunhão com Deus, eu entendo que essa é a revelação de Deus. Então nós estamos falando aqui de 2 eras. A era atual, em que os próprios companheiros se escolhem, a era judaica, bíblica, que quem escolhia eram os pais. Mas existe uma 3ª era, que aconteceu antes disso, a era profética, a era da revelação, em que não era a esposa que escolhia, não era o esposo que escolhiam, não era o pai dele, não era o pai dela também, era o próprio Deus que revelava.
Era o próprio Deus que revelava. Agora imagina comigo. Se Deus te revelar quem é o seu marido, existe possibilidade de você estar enganado? Se Deus que revelou quem é a sua esposa, existe possibilidade de você estar enganado? Não. Consequência disso, o divórcio já não precisa existir. Faz sentido para você? O recasamento não precisa existir. Afinal, seu casamento é resultado de uma revelação. O que tem de evangélicos que se casam sem revelação e daqui a um tempo estão se divorciando? Foi um erro. A igreja não se move pelo profético, infelizmente. Não se move pela comunhão com Deus, infelizmente. Se é Deus que revela, o homossexualismo deixa de existir, porque nós sabemos que Deus jamais vai revelar para um homem casar com outro homem, para uma mulher casar com outra mulher. É Deus que revela. Quando nós oramos e dizemos Deus revela, Deus pode dizer para a costela quem é o seu Adão. E aí sim, dentro desse contexto, dessa realidade, nós podemos compreender o que a Bíblia diz. O que Deus uniu, o homem não separa. Porque foi ele que uniu. O problema é que nos dias de hoje, quem uniu foi o pai, quem uniu foi a esposa, quem uniu foi fulano. Foi o profeta que disse. Às vezes um profeta do diabo, da carne. Mas não houve revelação. E os casamentos se tornam instituições frágeis, falidas desde o princípio. Entenderam, não é? Ótimo. Que bom que você entendeu. Nós vamos orar agora. Vamos orar porque eu estou falando para centenas de casais que estão me assistindo em vários lugares do mundo. Esse vídeo, só Deus sabe onde chegou. No entanto, eu posso estar falando com um casal de noivos. Eu posso estar falando para uma jovem que está se preparando para casar. Mas eu posso estar falando para alguém que está num casamento em crise. Eu posso estar falando para alguém que está com um casamento aparentemente bom, mas esses vídeos vão mostrar que tem muita coisa para consertar por trás das cortinas, no mundo espiritual. Eu preciso que Deus te dê muita sabedoria e graça para que você tome atitudes movidas pela palavra e pelo Espírito Santo. Portanto, se você está junto com a sua esposa, se você está junto com o seu marido, deem as mãos agora. Feche os seus olhos com fé e recebam essa oração. Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós queremos agora pedir a sua graça para essa família, esse marido, essa esposa que estão assistindo esse vídeo. Antes de qualquer coisa, nós queremos repreender, no nome de Jesus, qualquer intervenção e argumento do diabo contra esse casamento. E pedimos que o poder do Senhor traga à luz o que precisa ser reparado, ainda que exposto, o que precisa ser curado, ainda que anestesiado. Pedimos a Deus que, no decorrer desses vídeos, que não seja transferido para esses casais apenas com conhecimento, mas que seja transferida a unção e transformação. Eu quero abençoar essa família, esse casamento, e declarar o melhor de Deus para essas vidas. No nome de Jesus Cristo. Amém.